Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Funcionalmente Falando, e dessa vez com mais uma convidada para lá de especial. Estamos aqui hoje com a Tiziane Aragão, nutricionista clínica funcional, que trabalha principalmente com crianças e especialmente com crianças atípicas, né? Crianças com condições especiais como espectro autista, TDAH e muito mais. Tice, muito obrigado pela tua presença. É um prazer enorme estar aqui com a gente hoje. A gente Prazer fala é desse meu. assunto tão importante. Então, prazer é meu. Sempre é importante a gente falar sobre um tema que está tão emergente, né, na sociedade hoje. Com certeza. Tice, seja muito bem-vinda. É um prazer pra gente ter você aqui, tá? E é exatamente isso. A gente vê uma constante, né? Uma crescente de diagnósticos de autismo, TDAH, alterações no comportamento mesmo. E o que que tu acha disso? O que que tu acha que tá muito relacionado? Principalmente fatores que não se falam muito, né? Qual a tua visão, no geral, sobre essa crescente desses diagnósticos? Então, há pouco tempo atrás, não muito tempo, vamos dizer assim, década de 90, nesse diagnóstico era de aproximadamente 1 para 150 crianças, né? Hoje a gente tem 1 para cada 36. Isso é um diagnóstico de 2020, estudos de 2020, né? Porque o estudo que a gente tem são os estudos americanos. E o último estudo que a gente tem é um estudo de 2020, né? E isso vem crescendo. Claro que vem crescendo o diagnóstico, né? Óbvio que o diagnóstico está melhorado e a gente tem, né, um diagnóstico mais ampliado. Mas a gente tem outros fatores, né? Porque a gente sabe que hoje não existe assim uma epidemia genética. A genética, né, existem, né, alguns genes que já foram identificados, né? Mas a gente tem que ter o gatilho para ser, né? E esse gatilho são justamente os fatores ambientais, né? Aí a gente tem de fatores ambientais, a gente tem aí uma crescente de estudos relacionando a agrotóxicos, né, a poluição, a microplástico, há muitos fatores mesmo importantes, a alimentação em si, né, a crescente consumo de ultraprocessados que altera, né, que altera a microbiota. Então, assim, Vai só trazendo a neuroinflamação, né? exatamente, que traz isso, né, nessa questão da neuroinflamação. Então, e assim, aí esse diagnóstico, se você for perceber, pensando na quantidade de habitantes que tem nos Estados Unidos, ele está em torno de quase 3% da população, né? É muita criança, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, né? A importância dessa exposição ambiental mesmo, a toxinas, a metais pesados, a plásticos e como isso impacta. Isso, o impacto é muito grande, gente, muito grande, assim. Os estudos, assim, começam, assim, desde o período pré-concepcional, né? Então, assim, a mulher quer engravidar, ela precisa começar a se preparar antes de engravidar. Assim, o ideal seria, tipo, 1 ano, 6 meses, E né? outro ponto, né? Polimorfismos. A gente vê ali grande parte das gestantes fazendo uso de um ácido fólico, por exemplo, Uhum. Sim, sem ser na formativa, né? E a gente sabe que os polimorfismos ali, na grande maioria da isso, população, e geralmente a gente vê as gestantes, pelo menos ali, que não tem um acompanhamento aí mais exatamente. individualizado, fazendo uso desses medicamentos sem ser na formativa. E daí a gente sabe que o corpo ele não vai absorver. Isso, e é um dos fatores, né? E assim, e o pior é porque você falou do polimorfismo, que esse fator ele é transgeracional. Ou seja, a primeira divisão de meiose acontece quando a mulher ainda está na barriga da mãe. Então, se essa mãe for deficiente de folato, né? Os bebês dessa bebê que ainda está na barriga dela, né? Os netos dessa mulher, eles podem nascer com autismo, com síndrome de Down, por exemplo, né? Com TDAH. Então, assim, não é só a mãe, né? E que eu fico assim, mais. A palavra é triste mesmo, acho que não tem outra palavra para dizer, que ainda existe muita resistência contra a aceitação desse fato, né? A gente vê muito a atribuição desse aumento exponencial desses casos de condições especiais
a situações apenas de melhoras diagnósticas, né? Se fala muito nisso. Os diagnósticos hoje estão cada vez melhores, né? Digamos assim, o rastreio foi mais amplo, você pega mais criança e tudo mais. É óbvio, isso aconteceu. A capacitação dos profissionais é melhor e tudo mais, mas fechar os olhos para essa realidade, para a questão também da exposição às telas, né? Que a gente também pode ainda externar isso como outro fator ambiental importante. A gente se negar isso é se negar a realidade que está aí na nossa frente, né? As deficiências vitamínicas, deficiência de vitamina D, que é uma coisa que até nós que moramos aqui, né, na Cidade do Sol, né? Temos deficiências de vitamina D, acho que cada de 10 pacientes que a gente atende, 10 têm deficiência de vitamina D, né? Então, assim, para você ver como isso ainda é uma coisa que a gente precisa trazer informação sobre o assunto, porque ainda é uma coisa que gera muita resistência, infelizmente, né? Isso mesmo. Você falou agora de deficiência de vitamina D, não só a deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, Sim. né? Aumenta risco de autismo, deficiência de B12. Nossa, são muitos fatores, né? Sim. Que não são tantoriados. Não, Sim. E aí a gente não pode falar só essa questão do diagnóstico, como você falou, que está melhorado. A gente pode pensar, fazer uma retrospectiva na nossa infância, Sim. né? Eu não lembro, assim, na minha infância, né, de ter Na escola, né, de ter crianças autistas, como a gente está vendo hoje, né? Atraso de fala. Sim. Claro que existiam naquela época pessoas que talvez não fossem diagnosticadas, né? Com certeza. Claro. Como você hoje tem uma amplitude de diagnóstico muito grande, você criou-se vários tipos de espectro, níveis, né, de classificação, então você talvez naquela época tivesse crianças que passassem desapercebido por ter um nível mais leve, talvez aí. Sim. Mas com certeza, quando você bate o olho na sociedade, um passeio no shopping, uma viagem que você faz, qualquer coisa, você nota a O diferença. estilo de vida das pessoas que vem crescendo cada vez mais disfuncional. Isso mesmo. Consequentemente. Agora você falou a palavra certa, disfuncional, né? E aí isso foi uma das coisas, assim, a nutrição funcional que me puxou mesmo para isso, sabe? E aí você pode me perguntar, Tiziane, o que foi que te levou, né, a atender esse público, né, de crianças Sim. atípicas, né? Porque eu digo que no meu atendimento não tem glamour, né? O glamour da nutrição, da estética, até da introdução alimentar, vem a mãe com o filho, vai, né, aquela coisa linda, alegre, feliz. E muitas vezes não é assim, né, no consultório de quem atende crianças atípicas. Mas eu digo assim que eles que me procuraram, eles que chegaram até a mim, porque sempre eu gostei dessa área da gastronomia funcional. Então, eu desde o início na graduação, eu já me interessei em receitas sem glúten, sem leite. Então, aí eles começaram a chegar, né, porque sabiam que eu dava receitas. E isso há um tempo atrás era uma coisa assim que não era tão simples, Pensável, né? assim. Não tinha como tem hoje, né? Hoje a gente tem já uma ampla, né, gama de produtos, de lugares que vendem, tá bem mais fácil. Quando eu comecei não era tão fácil assim. Então eu digo que eu fui escolhida. E aí eu comecei a estudar, eu sou um pouco assim autodidata mesmo, sabe? Eu comecei a estudar mais, eu comecei a ouvir, porque é uma coisa que é muito importante nesse público é a gente ouvir as mães. A gente dá voz, sabe, a essa família, né, que precisa ser acolhida, sabe? Quando a gente acolhe, né, aquele pedido de socorro da mãe, do pai, né, escuta e vê a necessidade da criança, fica mais fácil da gente conseguir manejar, né? Então foi partir daí, né, que eu comecei a me interessar mais, né, pela nutrição funcional mesmo, né? E fui me aprofundando realmente nesse atendimento, né? E graças a Deus aqui, hoje eu posso dizer assim que eu sou feliz, né? Porque eu tô conseguindo levar mais qualidade de vida para essas famílias, né? Sim. Bom demais. Mudar vidas, né? Sim, transformar vidas. E é bem impressionante porque, assim, normalmente quando a gente fala nesse público, é o público que gera mais dificuldade para os profissionais, né? Você falar do público pediátrico já é uma certa dificuldade, porque Isso. normalmente ele já tem as suas nuances da pediatria que é complicada, e quanto mais uma pediatria que lida com condições tão especiais como essa, né? Então, assim, Sim. ali é o suprassumo, talvez, da dificuldade do atendimento, né? Então, assim, realmente é muito interessante ver que existem pessoas que, né, se capacitam e se voltam realmente para essa área. E até puxando o gancho, Tícia, assim, teve alguma experiência nesses teus anos todos de prática que mais te marcou? Algum caso, assim, que
tenha tido uma reviravolta com a tua abordagem nutricional que, assim, ficou para sempre na tua memória, que reforça esse teu pensamento de querer ajudar cada vez mais outras crianças? Tem muitos casos. Tem muitos casos. Eu vou contar um aqui, porque, olha, são coisas assim tão marcantes para mim que eu até me emociono mesmo, sabe? Casos assim de crianças que chegaram, que comiam bolacha maisena de chocolate e de madrugada, quando a criança dormia, porque a criança dormia depois de meia-noite, a mãe conseguia dar, se ele estivesse dormindo, uma vitamina de fruta. Batia leite ninho, né, leite em pó com a fruta. Pronto. E era uma fruta específica. Era isso que o menino comia. Isso há um tempo atrás, antes da pandemia, que a gente não tinha essa questão do online. Então, ela foi no meu consultório para eu conseguir conversar com ela. Ela foi 3 vezes no consultório. Porque ela ia com a criança e a gente não conseguia conversar, porque de repente o menino começava a gritar. A gritar, puxava os cabelos, e a gente não conseguia conversar, era impossível. Aí eu disse assim, por que você não vem no horário que ele está no colégio? Aí ela me disse, porque ele saiu do colégio. Não tem nenhum colégio que aceite mais ele não está fazendo nenhuma terapia, porque não tem nenhuma terapeuta que aceite ele. E ela era uma mãe solteira e estava desempregada, porque não tinha como trabalhar. Então, como é que eu vou fazer no caso desse? Como que a gente faz? É quase impossível, né? Eu digo que esse é o meu caso, assim, que eu levo para os meus alunos, né? Sim. Para as minhas alunas, né? Então, a gente começou a primeira coisa, vamos tentar entrar no programa do governo para você conseguir a gente tirar o leite, começando pelo leite, né? Pelos lácteos. E aí eu fiz logo a substituição pelos aminoácidos, né? Porque era uma criança que ele tinha todas as alterações possíveis. Se você imaginar, ele tinha as enzimas hepáticas aumentadas, ele tinha um alumínio de 26, ele tinha uma insulina de 40. Era assim uma coisa... Uma bagunça, né? Muito, né? Então a gente começou isso devagarinho, né? Aí vamos fazer, junto com a pediatra, vamos fazer uma desparasitação nessa criança. Vamos tentar trocar esse biscoito por um biscoito sem glúten que seja parecido. E aos poucos, né? Ele tinha muita disfunção sensorial, muita, que ele queria comer e ele não conseguia, sabe? E aí ele foi aos poucos, a gente foi conseguindo, ela foi conseguindo introduzir algumas coisas. Quando ela tirou, porque o que acontece é que para esse público, principalmente esse público, o leite e o glúten, eles se comportam como opioides. Então, eles causam derramamento de dopamina e causam prazer. E a pessoa, quanto mais ela come, mais ela quer, mais vicia. Quando a gente tira, aí já diminui a seletividade, né? A gente já consegue diminuir a seletividade. Então, a gente já diminuiu muito a seletividade dele. Aí eu já consegui introduzir outras coisas. E isso foi um trabalho, assim, não foi um trabalho de um mês para um outro. Foi um trabalho de anos. Mas hoje ele é uma criança que ele come. Ele tem alguma seletividade, mas se você ver, eu tenho guardado as conversas de WhatsApp, né? Uhum. Que ela fala, hoje ele comeu arroz com feijão, hoje ele comeu fruta tal. As pequenas vitórias. As pequenas vitórias, né? Então hoje ele come fruta, algumas frutas, ele come comida, sabe? Teve um outro caso de outra criança daqui que só comia mingau e pão. Esse a gente conseguiu aos poucos também, uma família também desestruturada, então, com algumas dificuldades. A gente conseguiu, esse vinha presencialmente e de vez em quando vinha, e assim, eu chorei no dia que ele entrou no consultório com a banana na mão. E a mãe disse, ele está comendo banana e está comendo arroz e feijão. Nossa, parecia que era meu filho. Porque, assim, são crianças que eu acompanho durante anos, né? Sim. Que eles estão sempre, todo ano eles estão no consultório, né? Pra gente atualizar a receita, atualizar a dieta, né? Então, assim, a gente se apega, né? Então, você vê a criança, a evolução, a criança quebrando barreiras, né? A criança que não falava, totalmente não verbal. Aí a criança chega um ano depois e a criança fala dentro do consultório, ele tá falando?
Aí ela disse, ele começou a falar depois da dieta. Nossa, aquilo dá um impacto na gente, assim, sabe? Uma alimentação mudou, né? Muito, gente, muito, muito. E teve uma coisa que você falou, Tícia, que eu acho muito engraçada e interessante, que é essa questão do vício que esses alimentos causam, né? Demais. A gente pode até falar num termo mais científico, que é a gluteomorfina e a caseomorfina, né? Que são as duas substâncias que vêm do glúten e do leite, que causam essa dependência realmente, como o nome já fala, né? Morfina mesmo. É um opioide mesmo, né? Então, assim, eu vi uma vez um cara falando num livro que eu achei muito interessante o seguinte: se a gente tivesse, talvez, um estudo de grande impacto que mostrasse que talvez o brócolis causasse qualquer tipo de problema para a saúde, acho que não teria ninguém discutindo com relação a isso, né? Todo mundo tiraria o brócolis na mesma hora, porque não tem essa dependência com relação a esse alimento, né? Mas quando a gente fala de coisas viciantes, como é o caso do glúten, do leite, existe um verdadeiro embate científico, porque as pessoas querem provar por A mais B que aquilo não faz mal porque aquilo é viciante. Porque são todas viciadas. Exatamente. Né? Então, assim, se fosse uma coisa que não gerasse Tem a vício, indústria, gente. né? E a gente tem a indústria que é muito forte, a indústria alimentícia. Sim. É muito forte. Então, assim, bater de frente com a indústria é uma coisa que não é muito fácil, né? Muito pelo contrário, né? Agora sim, né? Isso foi, assim, o tema da minha pesquisa de mestrado, Sim. né? Então, assim, eu consegui provar realmente que existe uma diferença, que a gente consegue mudar o comportamento das crianças e jovens autistas com a alimentação, Sim. retirando o leite e glúten. Eu falei disso na apresentação do meu mestrado. Sim. Sabe? E não teve contestação nenhuma, porque não tinha o que contestar, né? Não tinha o que contestar. Hoje a gente tem, porque muitas vezes, quando a pessoa diz não tem evidência científica, sim. Nós temos meta-análises. Então, assim, meta-análise é nível A1 de evidência. E mesmo que, assim, às vezes o que eu discuto muito, às vezes eu falo muito isso com a Camila, mesmo que não houvesse evidência, que existe, mas mesmo que não houvesse, que risco você está submetendo aquela criança ao retirar um alimento como esse? Que risco, né? Nenhum. Então, assim, a clínica ela é muito clara. Soberana. Exato. é diferente, por exemplo, de você promover uma intervenção. Não, eu vou testar um medicamento, eu vou testar alguma coisa, eu vou estar submetendo aquela pessoa a um risco. Mas o que custa, literalmente, você falar assim, cara, vamos fazer uma experiência, tira esse alimento por 30, 60, 90 dias e tu vê a prática. O resultado vai dizer por si só, entendeu? Então, assim, já existem comprovações científicas, mas mesmo que não houvesse, qual o risco que a gente está submetido ao fazer essa experimentação que a prática mostra claramente os resultados, né? Então... Não tem como a gente cuidar de neuroinflamação se a gente não está cuidando da alimentação. Exatamente. É uma molécula enorme, gigante, que chega, né, arrebentando tudo, né? Porque, assim, o trigo, principalmente, né? Ele tem uma molécula, que é a prolina, que ela não é absorvida, digerida por ninguém. Ninguém digere. Então, se não é digerida por ninguém, né? Você imagina no intestino de uma criança que tem uma sensibilidade, que tem uma disfunção mitocondrial, que o processo digestivo todo é impactado, né? Não tem como, né? Não tem como. Super importante, tá? A gente difundiu. Sim. E até trazendo, assim, para o público mais, assim, que não é da área, que está nos assistindo, assim, para as pessoas entenderem como é que, de fato, essa questão da alimentação pode influenciar no comportamento, né? Assim, que as pessoas podem pensar, mas por que tirar esses alimentos? Por que melhorar a alimentação? O que isso tem a ver, a alimentação, com o comportamento, né? Então, explica um pouquinho para as pessoas entenderem de forma mais clara, né? Isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá do início, né? Você imagina que existe uma ligação direta, né, entre o intestino e o cérebro. E aí eu tenho, ali no processo digestivo, por exemplo, por que a gente fala de leite e glúten? Porque leite e o trigo, né, o glúten, trigo principalmente, são as maiores moléculas que existem. E aí o intestino, como o intestino de uma pessoa autista, o que acontece é que os estudos vêm mostrando que ele tem uma microbiota diferente. Eu tenho algumas bactérias que só foram encontradas lá no intestino dessas crianças. Então, eu já tenho o intestino com uma desbiose em curso ali, né? Com mais uma presença maior de bactérias potencialmente patogênicas do que de bactérias boas. E aí, você imagina uma molécula grande, difícil de ser digerida, em um organismo
que tenha uma deficiência na produção de enzimas, que tenha um aumento na produção de bactérias que não são boas, vai chegar naquele intestino mal digerido, né? E vai aumentar a permeabilidade dessa barreira, porque eu tenho ali uma presença de bactérias que não são boas. Essas bactérias, elas têm como produto final do metabolismo delas, por exemplo, metabólitos que são inflamatórios, como a amônia, né? E essa amônia, por exemplo, LPS também, que são inflamatórios, eles vão aumentar a permeabilidade da barreira e vão permitir que essas moléculas passem mal digeridas. Só que o que é que acontece? Quando ela passa mal digerida, aí essas moléculas, elas têm esse comportamento, né, de glutamorfina e caseomorfina, como você falou, que se parecem com opioides. E eu tenho ali no intestino sendo produzidos mais de 30 tipos de neurotransmissores, né? Entre eles a serotonina, que é mais de 95%. Então, o que é que tem mostrado os estudos? Que a serotonina ela está aumentada nos autistas. E isso causa um descontrole mesmo no comportamento, um aumento da irritabilidade, da hiperatividade, só pelo aumento ali da serotonina que não está sendo absorvida, né? Então, isso já é uma coisa, né? Aí eu tenho também essa questão de que aumenta a permeabilidade da barreira intestinal, há também um vazamento na permeabilidade da barreira hematocefálica, e isso vai fazer com que essa molécula consiga atravessar essa barreira hematocefálica, se ligue em receptores opioides e cause derramamento de dopamina, névoa mental, né, que a gente chama de brain fog, que a criança fica com aquela coisa de que não consegue se concentrar, aumento da irritabilidade, da hiperatividade, né? E aí, isso, além nessa ligação, ela vai não só pelo nervo vago, que é o principal, né, que a gente tem o principal caminho, mas eu tenho também as próprias imunoglobulinas, né, as citocinas inflamatórias, aumento de citocinas como o TNF-alfa, que consegue atravessar a barreira hematocefálica, né, e tudo isso causando alteração de comportamento. Então, quando eu estou diminuindo vamos dizer assim, esses alimentos potencialmente alergênicos, inflamatórios, eu também estou diminuindo a irritabilidade, a hiperatividade dessa criança, que pode estar acontecendo por outros fatores também, mas esse é um dos fatores principais, né? E a gente vê claramente, há muitas vezes, olha, assim uma coisa tão bonita de ver, que tem mãe que chega no consultório que diz assim, eu só quero que meu filho durma, porque eu não durmo. Sim. Quando você faz isso, quando a gente retira esses alimentos, aí o que acontece é que a criança começa a dormir, gente, porque a serotonina está funcionando, né? Tá equilibrando, se transforma em 5-HTP, que se transforma em melatonina, porque ainda tem uma alteração também de que, se a gente, por exemplo, muitas vezes essa serotonina, ela se transforma em ácido quinolínico e não em 5-HTP. Sim. E isso causa aumento da irritabilidade mais ainda, né? Então tem tudo isso, todo esse comportamento alterado, né? E toda essa alteração biológica, né, que tem nessas crianças, e crianças, jovens e adultos que têm TEA, TDAH, e muitas vezes acontece também com as pessoas típicas, né? Sim. Que tem um desequilíbrio na microbiota e que experimentam uma melhora realmente no comportamento, na irritabilidade, né, na hiperatividade, no sono, quando tiram, né? Sim. Quando melhoram a alimentação. Então, assim, de uma forma bem resumida, é mais ou menos isso, né? Bem resumida mesmo. É que a gente poderia passar aqui uns 3 dias conversando Só sobre e não esgotaria. certeza. Mas eu vou fazer o papel do telespectador que quer causar uma polêmica, Certo, né? vamos lá. Provavelmente deve ter alguém se perguntando assim, tá, mas o glúten e o trigo, ele sempre foi consumido, ele existe desde a época de Jesus Cristo, por que que agora o glúten faz mal, por que que antes não fazia, Vamos lá. por que que minha avó sempre, a vida dela toda, ela tomava leite de vaca mugido direto do peito, por que que não pode mais? 89 É. anos. Aos 90, aos 100. Então, Vamos lá. o que tu tem para dizer para essas pessoas que estão com essas dúvidas aí? Primeira coisa, né? O trigo. Vamos lá. Na década de 80, começou uma transformação desse trigo, né? Que esse trigo começou a ser muito manipulado. Então, o trigo, ele era uma planta que ele tinha aproximadamente 2 metros, né? E aí ele foi sendo transformado, manipulado, até que chegou ao trigo anão, que é o que nós temos aqui no Brasil. No Brasil, nós só temos o trigo anão, que é um trigo que tem aproximadamente 1 metro. Só que isso aumentou muito a proteína do glúten, né? Porque o que é que a indústria quer? Ela quer
uma proteína que tem a força de glúten, porque é o glúten que causa a maciez, que traz a maciez, que aumenta o pão, né? Mais pão, menos peso. Então, com menos farinha, eles conseguem mais pão hoje, né? Só que isso a gente não digere, porque o glúten é uma cola. Ele é uma cola, gente. Se você colocar na internet lá como fazer cola com trigo, é só misturar com água. Sim. Bem facinho. E você imagina isso no nosso intestino, né? Diariamente. Diariamente, exatamente. Fora isso, a gente tem a legislação contra a gente, porque na legislação é permitido até 75 fragmentos de micotoxinas em 50 gramas de farinha. Só isso daí já é o suficiente para aumentar os casos de alergia, né? Essas micotoxinas, inclusive a aflotoxina, que tá lá no trigo, né? Ela é extremamente cancerígena. Então, só isso daí já é motivo para nós não consumir esse trigo que a gente tem. Diferente do trigo ancestral, que era o trigo da época de Jesus, que ainda existe, mas é muito difícil você encontrar, né? Sim. O trigo como era antes. O leite, a mesma coisa. A gente não tem mais aquele leite orgânico da vaquinha que pasta feliz, que come o pasto orgânico, né? As vacas hoje são todas confinadas, elas ingerem Rações, né? ração Tomam antibiótico. e antibiótico de modo profilático todos os dias, né? Para não ter mastite. Diferente, né? Muito diferente da vaca de antigamente. Aí tem muito hormônio, né? Elas recebem muito hormônio para produzir leite. Porque tem que estar o tempo todo. Tem que estar produzindo. Aí eu acho engraçado é que as pessoas têm medo do ovo. Porque não tem hormônio, o ovo tem hormônio. Gente, e o leite de vaca? Que é mais hormônio do... Olha, uma vaca... Eu sempre digo isso para os pacientes. Olha, um bezerro nasce com quantos quilos? 30, 40 quilos. Quantos quilos que nasce um ser humano? 3 quilos, né? Mas, Na média, 3, na média, 3,5, por aí. Tá, olha a diferença, já vai daí, né? Aí, quantos quilos que chega uma vaca? Um boi, um touro desses de... Né, assim, bem... Eu até um dia desse eu falava 800. Mas eu vi um dia desse falando sobre uma vaca que ganhou vários prêmios, que ela pesa 1 tonelada e 200 quilos. 1.200 quilos, gente. Como é que chega a esse peso? É o leite cheio. O primeiro é o leite, que foi feito para o bezerro. Sim. Né? Então, Esse é um dos pontos mais importantes, né? A gente tem que entender que nós somos a única espécie do Isso. planeta Terra que consome excrementos de outra espécie. exatamente, né? Então Começa daí, né? aí começa daí, né? Já começa daí. Então é uma coisa assim, né? Então, e o leite não é mais aquele leite, não é aquele leite orgânico da vaquinha. Tem tudo isso. Tem as micotoxinas do mesmo jeito, porque ela come a ração que tem micotoxina, né? Tem resíduo de antibiótico, porque o leite, ele recebe, né? Ele é um excretor, né? Então ele recebe o medicamento, então tem o resíduo de medicamento, e os estudos mostram isso, que tem resíduo de medicamento. Tem resíduo de hormônio também, né? Então, tudo isso junto. Então, só por isso, fora a questão dos opioides, né? Então, não tô nem falando dos opioides. Sim. E ainda tem um grande problema também, para acrescentar, que eu também vejo, que às vezes a gente tem assim, nós como sociedade temos um grande problema que é o imediatismo, né? Isso. Então, se a gente não comer uma coisa e naquele mesmo momento eu não passar mal, a gente nunca faz aquela associação. E às vezes, até se Boa. acontecer, a pessoa às vezes também ignora, mas assim, Total. se não houver aquela reação imediata àquele alimento, você não associa aquele dali. E esses alimentos mal digeridos, como é o caso do glúten, do leite, principalmente por conta da caseína e tudo mais, você pode ter até 3, 4 dias para você vir a ter um efeito. isso, Então, às vezes, a isso. pessoa consome um glúten, um leite ali no final de semana, vai ter uma enxaqueca na quarta-feira, Não vai ela nunca vai conectar aquilo dali, né? E a gente vê que a recuperação desse intestino ele acontece em até 7 dias após o consumo dessa agressão intestinal. Então, você ainda vai ter uma repercussão por muito tempo após o consumo desses alimentos, né? É impressionante. Mas, sim, Tice, completando esse raciocínio, você que trabalha diretamente com esse público, nota que tem alguma coisa especificamente que te gera mais dificuldade, assim, específica em relação à aceitação, talvez, dos pais, ou talvez no desafio com a própria criança em si? Tem alguma coisa que mais te chama a atenção para o início dessa mudança, assim, Vamos de lá. dificuldade? Olha, quanto antes começar, melhor. Porque quando a criança é muito pequena,
a gente não tem dificuldade, sabe? Assim, com a criança. É mais com uma família. É com a Sempre família, família. é a família e o ambiente social. Eu preciso socializar essa criança. Sim. Porque a maior dificuldade é uma criança que ela já tem uma dificuldade de sociabilização, porque tem que ser inserida, e tem a história da inclusão, e a criança não é incluída, e ainda por cima ainda tem uma alimentação diferente. Então, eles vão muito por esse lado, sabe? Então, a maior dificuldade é essa barreira realmente cultural dos pais. Mas quando geralmente eu falo assim, vamos fazer um teste, você vê como é que a criança vai ficar, e aí depois você me fala. Então, a mudança, ela é tão positiva, que aí que eles mantêm, que eles querem manter, e eles passam isso para toda a família. Olha, agora nós todos estamos fazendo, vamos dizer assim, a dieta do fulano, né? Todos estamos na dieta dele. Porque é isso, né? Não adianta você, por exemplo, começar com uma família... É uma dificuldade quando a família tem muitos filhos. Família com 3 filhos. Um é autista. Aí eu preciso fazer essa mudança. Os outros não fazem. Como é que essa criança vai fazer a mudança sozinha? Não vai. Não vai, gente. Não faz, porque vai ver os outros, né? E se for uma família que não coma, assim, de uma forma saudável, né? Nossa, aí é muito difícil mesmo. Processo como tudo, né? Aí tem que ser realmente a família tem que abraçar essa causa, sabe? E eu acho que hoje a gente está vivendo também, até externando um pouco mais essa problemática, até mais para um problema fora do ambiente familiar, até mesmo como sociedade, do que até da própria família. Porque às vezes a família, quando vai te procurar, imagino eu, que ela às vezes, ela pode até não acreditar na tua abordagem, mas ela tá tão desesperada por uma mudança que ela pode dizer assim, não, vamos fazer um pacto Vamos aqui, tentar, vamos né? tentar. Estão Dispostos a tentar, né? Mas você vê que a sociedade, ela parece que ela não deixa a pessoa mudar, né? Tipo assim, É verdade. dificulta muito o processo. exato, eu vou até compartilhar assim, uma história pessoal mesmo, né? Assim, um relato pessoal da minha filha, né? As pessoas acham que pra ficar claro, a Tícia, ela não atende só crianças especiais, também atende isso. todo tipo de criança, né? Então a minha filha, Luísa, tem hoje 1 ano e 10 meses e é paciente da Tícia, e a gente, por opção mesmo, minha, da Isabel, minha esposa, orientado por você, a Luísa vai fazer 2 anos ainda e nunca consumiu glúten, nunca consumiu leite, nunca consumiu açúcar, a gente nunca deu ultraprocessado pra ela e tudo mais. E sempre que as pessoas chegam a entrar em contato com a gente assim, vê essa situação do que a Luísa come, mas ela não come porque ela é alérgica, a gente já cansou tanto de explicar que a gente fala, ela é alérgica. É mais fácil. É mais fácil, gente. As pessoas não aceitam esse tipo de coisa, né? É impressionante. Então, assim, às vezes a gente vai num restaurante e a gente tem que dizer, olha, muito cuidado, ela é alérgica, a gente tem que dar uma potencializar uma situação para que a pessoa aceite a seriedade daquilo que a gente está querendo fazer, né? Porque o pessoal fica, mas a bichinha, mas cara, ela é feliz, ela come tudo, aquilo que ela experimenta, ela falta comer o prato também, entendeu? Então assim, a pessoa só tem um fator comparativo quando ela é ofertada outra coisa para ela comparar, né? Então assim, se você se habitua a comer natural e saudável, aquilo ali para você é o gostoso, aquilo ali para você é o interessante, né? Quando você vai sendo submetido a essa sobrecarga de aditivos químicos que a gente tem nos alimentos ultraprocessados, é que a coisa vai alterando, né? Em relação ao paladar. Então, eu acho que, infelizmente, hoje é mais sério até do que o ambiente familiar. Talvez seja uma problemática mais de sociedade mesmo, né? Precisa ser... precisa ter mais, assim... Abertura, mais, assim, educação sobre isso, né? Sobre esse assunto. Se falar mais, realmente, porque é muito sério, né? A gente vê, assim, cada vez mais as famílias se submetendo aos ultraprocessados, né? E o que os estudos mostram é que a microbiota, ela vem diminuindo a diversidade a cada, vamos dizer assim, centena de anos, né? Que passa porque... antigamente, o homem da era paleolítica, por exemplo, ele caçava. Então, ele tinha uma grande diversidade de alimentos. Aí começou a plantar, aí ele se acomodou um pouco, né? Ficou naqueles alimentos que ele estava plantando. Aí começou a indústria alimentícia, aí ele começou a comprar. Se acomodou mais ainda. E agora, com os ultraprocessados, o negócio piorou de vez, né? Então, assim, eles não têm noção. Muitas famílias realmente pecam porque não têm noção do mal que fazem, do malefício que estão trazendo para dentro de casa, né? Sim. Porque é desleal, gente. É muito barato. Se a gente for ver, comparar com um alimento saudável, um alimento ultraprocessado, ele é muito barato. Um macarrão instantâneo é R$1, R$1,99, um pacote. essa é a palavra, né? Desleal mesmo. É desleal, entendeu?
E eu acho também que outro problema que eu vejo também, que a gente enfrentou muito isso, eu e a Isabel, minha esposa, durante a gravidez, é que as pessoas, elas normalmente procuram aquilo que é mais confortável, a informação que é mais confortável para elas, né? Claro. Esse cuidado com a alimentação, a gente já vinha tendo com a Isabel durante a gravidez e tudo mais, e às vezes a gente tinha outro grupo, os grupos de amigos, né, que também estavam grávidas, outras mulheres, e falavam, ah, por que tu não tá comendo isso? Por que tu não tá comendo aquilo? Não, porque a minha pediatra, inclusive a doutora Virna, né, que trabalha com você, orientou, né, que evitasse, papapá. Não, mas a minha pediatra disse que não tinha problema, né? Então, assim, você tá confrontando ali duas situações e você, obviamente, vai optar por aquela que é mais confortável para Claro, você. é. Se você for abrir a rede social, você vai ver defensores Aham. né, e defensores disso, defensores daquilo. E você vai ter uma tendência a buscar aquilo que é mais confortável para você e não aquilo que talvez vai trazer mais Seja benefício melhor. para você, que seja o melhor, né? Então, É uma construção, né? Não é uma construção que a gente vai tentando trazer mesmo. É um trazer grande mais desafio, informação, né? exato. sim. De educar a população. E Tícia, assim, acho que as pessoas também que estão do outro lado devem estar pensando assim, ah, mas se eu tirar o glúten, se eu tirar o leite, o que que eu vou comer, né? O que que resta para eu comer? Vai ficar uma alimentação sem graça, né? O que que você tem a dizer com relação a isso, né? Assim, como é que a gente pode quebrar esse tabu, essa falsa percepção de Não que alterar nada, tá? não se restam opções, né? É incrível, né? Como as pessoas falam, gente, eu tenho. Porque é o conhecido delas, né? Tem todo o universo de cereais além do trigo, né? Nós temos vários. Farinha de arroz, de milho, quinoa, amaranto, sorgo. Me ajuda aí, Camila. Farinha de amêndoas, farinha de coco. Nossa, hoje tá muito fácil. Muito fácil, porque hoje a gente tem inclusive mix de farinhas, Sim. né? Então, o trigo é só um cereal. Um cereal, né? Então, assim, e hoje em dia a gente já sabe, assim, que a alimentação não é mais, assim, aquela coisa de ter tanto carboidrato, assim, né? Não precisa de tanto carboidrato, assim. A gente tem os legumes, nós temos as frutas, né, na natureza. Então, tem as leguminosas. Tem uma infinidade de alimentos, né? Não é tirar o prazer de comer, é substituir. É substituir, é apresentar mais Sim. outros alimentos. E o leite também, a gente tem as bebidas vegetais. E por que que a gente tem que beber leite de vaca? Por que que a gente tem que fazer o uso do leite de vaca? Né? É uma coisa que eu sempre pergunto. Porque, vamos na moral mesmo. Para quem que foi feito o leite de vaca? Foi pro bezerro. Sim. Então, né? Só isso daí já responde. Já responde, né? Né? Já responde. Né? Sim. Então, para quê? Né? A gente não precisa, né? Tanto que o nosso organismo, a enzima lactase, ela vai diminuindo com o tempo, porque não é pra gente beber. Sim. E quanto mais desbiose e intestino inflamado, menos Sim. também, né? Com certeza. Pra cá. E eu digo muito assim, usem a rede social, né, ao seu favor. A rede social, ela tem muita coisa ruim, mas ela tem muita coisa fantástica, né? Tem, sim. Você consegue, por exemplo, eu sou um apreciador nato de YouTube, então você consegue encontrar muita coisa boa, então use isso a seu favor. Tem até um chefe que eu gosto muito, que é o chefe Marcelo Horta. Aham. Né? Nossa, ele faz Ele coisas tem umas receitas incríveis, dele né? assim que você fala, não é possível, isso aqui não é possível, né? E assim, e tá lá, tá disponível, ele bota gratuitamente lá. Pão francês, Pão sem francês, glúten, pão de perfeito, queijo. pão de queijo, porque o pão de queijo, na verdade, aquela liga não é do queijo, é do polvilho, né? E as pessoas acham que é do queijo, e não é? Sim, Tem muita coisa para além do que as pessoas conhecem. sim. Sim, sim. Fora a gente tem até mais opções, assim, legais, assim, mas a gente já tá com várias pessoas, assim, que estão se especializando, né, no supermercado, a gente já tá vendo, né, muita coisa aparecendo, ainda bem, né, e assim, Já tá trazendo praticidade, que é muitas vezes o isso, fator que o pessoal, né, bota como um impedidor de mudança de hábitos, né? Ah, mas é porque é prático, mas mas a gente tem que já tem a voltar, prática. tem muita coisa prática, mas eu falo muito assim, sabe, gente, que a gente tem que voltar ao tempo de cozinhar novamente, sabe, Sim. porque as pessoas estão deixando Essa conexão. com o alimento, de cozinhar o próprio alimento, Sim. sabe? Porque por mais que a pessoa tenha o tempo preenchido, mas isso é tão importante, sabe? De criar memórias com os filhos, né? Eu acredito que vocês tenham memórias de infância, de alimentos que vocês sentem um cheiro e reporta a sua infância. Mas hoje as crianças têm isso, só comem self-service. Qual é a memória afetiva que essas crianças têm hoje?
E às vezes eu me questiono muito isso, que a pessoa fala, comer aquele alimento me remonta ali a uma época, né, da minha infância, tudo mais, mas será que é o alimento ou será que era a experiência da reunião, Aham. né, da preparação, Isso. né? Então, será que É não era muito mais essa isso. experiência do que necessariamente a comida em si, né? Então, às vezes, até essa percepção, ela às vezes é um pouco deturpada também, E a né? comida pode ser adaptada, né? Sim, Adaptada. Até pudim, a gente faz pudim com leite vegetal. Sim. Com leite de coco e fica uma delícia. Sim. Então, tudo a gente adapta. com certeza. E, Tice, pra gente finalizar, se tu pudesse deixar uma mensagem para os pais, para os cuidadores dessas crianças atípicas, dessas crianças que têm condições especiais, o que que você diria, assim, de mensagem principal, assim, digamos, de lição do que a gente conversou aqui, que a gente poderia passar, acho que, Horas e horas. horas e horas conversando, que a gente não esgotaria esse assunto, mas o que que tu poderia deixar de mensagem principal para essas pessoas que, como você comentou, né, são as pessoas que normalmente mais precisam da nossa ajuda? É, isso mesmo. Tem uma frase do Einstein que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que todas as pessoas podem ser gênios, mas um peixe, se você pedir para ele subir numa árvore, ele pode passar a vida achando que é um estúpido. Então, assim, a gente não pode subestimar as crianças. Então, o que eu digo para os pais é não subestimem seus filhos, sabe? Não subestimem seus filhos e procurem o que for, assim, sair da mesmice. Porque, assim, a nutrição, ela era para ser a primeira opção, no caso das crianças atípicas, né? Porque essa mudança, primeiro, vem de dentro para fora, né? Então, assim, quebrar paradigmas, sair da zona de conforto. A zona de conforto não é um lugar legal. A gente precisa sair dessa zona de conforto para poder a gente realmente dar o melhor, né, para os nossos filhos, né? E procurar ver o mundo de uma outra forma, né? Sem ficar nessa questão de estar se julgando, se vitimizando, né? Mas achar que a gente pode mais, né? Que essas pessoas têm uma condição diferente, que podem mais, eles só precisam ser, vamos dizer assim, saber o que é o melhor para eles, né? A gente saber o que é o melhor para eles, tá? Para que eles possam ter toda a potencialidade deles, alcançar toda a potencialidade deles. Sim. É isso. Entender que a mudança é difícil, mas É necessária, né? ficar no mesmo canto também é difícil, né? É pior, na verdade. Então você tem que escolher o seu difícil, não tem como, né? Isso é que é a E grande escolher verdade. o difícil, a gente sempre está escolhendo alguma coisa, né? Um tipo de difícil, né? O que é mais difícil? É o filho não dormir à noite, é ele se morder, é bater a cabeça, é gritar, é você ver um filho dopado 24 horas. Ou você enfrentar a sociedade, né? Mudar de vida, né? Enfrentar as pessoas, né? E ir pro fogão, e cozinhar, e aprender a cozinhar, Sim, né? Eu acho que esse difícil é melhor. não tenho dúvidas. E Tice, como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes, conhecer um pouco mais do teu trabalho, marcar consulta, que isso é importante também. Como é que as pessoas fazem para conhecer um pouco mais do teu trabalho? Então, no meu Instagram, né, tem todas as informações e eu falo um pouco sobre mim também lá. Ticiane Aragão Nutri, fácil, né? Quem quiser me encontrar por lá, eu também respondo as mensagens, às vezes até mais rápido do que no WhatsApp. E lá eu falo um pouco mais sobre. E dá para marcar consulta por lá também. Perfeito. Tá bom? Disse muito obrigada. Grata a vocês. De ser aqui e ter essa troca, né? Que Muito bom. Foi muito rica e com certeza vai ser muito rica para todos que estiverem escutando. Muito grata também, gente. Muito obrigado, Tice. E é isso, pessoal. Então, a gente encerra mais um episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com outras pessoas para que a gente consiga espalhar cada vez mais essa informação que é tão importante. Segue a gente nas plataformas Spotify, YouTube e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Um grande abraço.